Bem, gente, voltamos aqui, tá? E a gente tinha apresentado esse resumozinho para vocês, né? Sobre os ídolos, né? Os ídolos da tribo, caverna, foro, teatro, né? Processos, ó, percebam, né? Os ídolos da tribo, generalizar a partir de uma amostra diminuta, né? O pesquisador não faz uma observação grande o bastante e já tira suas conclusões a partir disso, né? Da caverna, inferir de forma irrefletida, né? Sem a reflexão crítica necessária. Do foro, distorcer a realidade mediante a retórica. São os sofismas, né? Você, meu amigo, em vez de explicar as coisas corretamente, fica distorcendo essa realidade através de palavras infundadas. Teatro, impor uma visão como tacitamente certa. São os dogmatismos, né? Como a gente já vem enfatizando nessas últimas aulas, ok? Por fim não, né? Mas, segundo Bacon, a razão da estagnação das ciências está na utilização de métodos que barram o seu progresso. Então, vejam, Bacon percebe que a ciência ela não se desenvolve por causa de métodos antiquados que ficam barrando o desenvolvimento da ciência, impedem que ela se desenvolva, tá? Ou seja, são métodos que não partem dos sentidos ou da experiência, mas da tradição, de ideias preconcebidas e se abandonam os argumentos, entendeu? Ou seja, dos dogmatismos. Você fica atrelado ao dogmatismo, você fica atrelado à autoridade de um determinado cientista ou filósofo, né? Foi o que aconteceu na Idade Média, com os escolásticos, né? A Idade Média ficava ali, entendeu? Baseada na tradição aristotélica, com as pré-ideias concebidas de Aristóteles, e achava que aquilo era verdade, porque de certa forma correspondia com o que estava escrito na Bíblia. E aí eles aceitavam aquele autoritarismo dogmático aristotélico. Então isso foi um erro, um grande erro, que impediu o desenvolvimento da ciência nesse período. O caminho correto, segundo Bacon, para o avanço das ciências estaria na realização de um grande número de experiências ordenadas, das quais seriam retiradas os axiomas e, a partir destes, propor-se-iam novos experimentos. Aqui a gente tem a concepção do indutivismo, ou seja, Bacon ele introduz como método científico, né, como o pilar do método científico, o processo de indução. E aí, vejam, a indução é, pois, um processo de eliminação que nos permite separar o fenômeno que buscamos conhecer e que se apresenta misturado com outros fenômenos na natureza, de tudo o que não faz parte dele. Então, a indução é um processo no início de eliminação de determinados fenômenos, ou na separação desses fenômenos, para que a gente possa entendê-los da melhor maneira possível. Tá? Esse processo de eliminação envolve não só a observação, mas, ou seja, né, não só a observação, a contemplação do fluxo natural dos fenômenos, como também a execução de experiências em larga escala. Entendeu? Quanto maior o número de experiências observadas, mais fiel é o conhecimento produzido. Isto é, na interferência intencional na natureza e na avaliação dos resultados dessa interferência. Foi o que Galileu fez, gente, tá? Lembrem das experiências de Galileu, lembrem da construção do telescópio, tá? Ali permitiu a Galileu observar os outros planetas, observar a Lua, entendeu? E perceber o quanto o conhecimento que ele tinha, ou que tinha-se na época, o conhecimento aristotélico, era um conhecimento falso, era um conhecimento errôneo, entendeu? Somente a partir, entendeu, da interferência intencional na natureza, ou seja, da experimentação, e aí a gente vai ver que Newton fez isso, né? Logo no começo dessa aula eu apresentei uma imagem de vocês, de Newton, por exemplo, fazendo que o raio de luz passe por dentro de um prisma. Ali vai surgir a teoria das cores, né? A partir do momento que Newton faz essa observação, faz essa interferência intencional na natureza, porque a gente não consegue ver isso
naturalmente, óbvio, a não ser no arco-íris, mas aí o arco-íris você não tinha explicação, porque a luz ela refrata, né, ela refrata nas gotículas de água que ficam nas nuvens e produz aquele leque de cores que a gente conhece como arco-íris. Newton fez isso experimentalmente na casa dele, num quarto escuro. Ele se tranca lá no quarto escuro, entendeu? Deixa um pequeno orifício para que a luz possa passar, e na entrada desse orifício ele colocou um prisma. E o prisma, a luz atravessa o prisma e a gente vê, entendeu? A frequência das cores, né? E aí ele elabora a sua teoria. Então é importantíssimo a gente fazer, entendeu? O experimento intencional, a experiência artificial intencional, entendeu? Que nós manipulamos. É o que o cientista faz, tá? Caberia ainda ao processo indutivo multiplicar e diversificar as experiências, alterando as condições de sua realização, repeti-las, ampliá-las, amplificar, né? Repeti-las, ampliá-las, aplicar os resultados, verificar as circunstâncias em que o fenômeno está presente, circunstâncias em que está ausente e as possíveis variações do fenômeno. Isso é de extrema importância, tá, em Bacon, né? Perceber essas questões. E aí a gente vê, entendeu? Assim, de forma crua, nua, entendeu? O indutivismo. O indutivismo é isso aqui. O indutivismo é o grande método científico que se inaugura com o empirismo em inglês. E posteriormente ele vai se massificando e vai se tornando algo absoluto, um método absoluto. É claro que vão surgir críticas ao indutivismo, principalmente já com David Hume, né? Mas é óbvio, né? Isso aí a gente vai ver posteriormente, mais para frente. Mas é óbvio que o indutivismo, o empirismo em inglês, né? Essa concepção metodológica e epistemológica de Bacon, ela contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência e da ciência moderna, como a gente conhece. E aqui eu mostro para vocês uma diferença, né, da concepção baconiana, né? A gente tem aqui a indução, né? A indução que parte de casos particulares para depois criar-se uma lei geral, e a concepção de Galileu, né? A gente tem já os dois grandes métodos, né? Essa concepção de Galileu ela vai ser muito afirmada por René Descartes, que a gente vai ver posteriormente na próxima aula. Mas aqui a gente já tem a noção geral. A gente já tinha visto um pouco disso na disciplina Filosofia e Educação. A gente está revendo, então, o método dedutivo, que é o método do racionalismo. Método dedutivo parte de leis gerais para explicar casos particulares. Então, por exemplo, em Galileu, você tem uma lei matemática, uma lei geral que explica todos os fenômenos, né? No caso, por exemplo, de Isaac Newton, a lei da gravidade universal é uma lei geral que vai explicar todos os movimentos das órbitas dos planetas, né? Então você tem uma lei geral, né? Ou seja, né, como exemplo, né, todos os homens são mortais, logo João, que é homem, ele é mortal. Então, assim, esse é o método dedutivo. E o método indutivo, que é o método do empirismo, principalmente do empirismo radical de Bacon, a gente tem o quê? Que esse método ele parte de observações de casos particulares, ou seja, não são poucos casos, são muitos casos particulares, a experimentação e a observação desses casos, para depois elaborar uma lei. Tá? Então, exemplo, após observar que muitas aves possuem penas, podemos chegar à conclusão geral de que todas as aves possuem penas. Mas vejam, nem sempre o indutivismo ele pode também levar a gente a uma conclusão correta. Esse exemplo mesmo, a gente já percebe que existe um erro no exemplo, né? Por exemplo, existem aves que não têm pena, né? O pinguim, por exemplo, é uma ave que não tem pena. Mas essas questões a gente vai debater, e é justamente esse ponto a crítica de David Hume. Bem, gente, espero que tenha ficado claro, mas eu deixei um videozinho, né, para vocês, um videozinho sobre Francis Bacon, para que vocês possam se aprofundar na concepção baconiana, e a gente se encontra na próxima aula para falar um pouco sobre René Descartes, e depois, né, adentrar nas concepções newtonianas, na grande obra de Newton, tá ok? A gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Assista um vídeo. Um abraço. Valeu.